boa noite a todos los que están escuchando. En primer lugar, yo quiero agradecer esta oportunidad de conversarmos, trocarmos ideas sobre salud mental, que todos estamos viendo que a mídia está constantemente tocando en este tema, porque es un tema que realmente a sociedade acordó a algo que ya existía, mas que estaba un pouco clandestino, a sociedade rejeitava. E justamente sobre este tema, desse preconceito que existia na sociedade, é que vamos falar hoje. Meu nome é Juan Manuel Urbinati, eu nasci na Argentina, me formei na Argentina, eu sou formado em filosofia, em ciências da educação e em psicologia. A minha especialidade, quando eu me formei, foi sobre saúde mental da família, ou terapia de família. Porque eu acho que a raiz de muitos problemas que acontecem nas pessoas que nos procuram é justamente como eles vivenciaram a família. Como foi o pai, como foi a mãe, qual foi o motivo pelo qual ele consigue desenvolver un mecanismo de defensa porque ele está muito angustiado. Então, esse foi meu trabalho quando eu comecei. Posteriormente, eu trabalhava na Universidade Nacional de Rosário, que seria a Universidade Federal, mas em 1976 teve um golpe militar e aí a universidade passou por sérias dificuldades e eu preferi optar por Brasil. Fico aquí en Brasil desde el 76, estoy aquí, mesmo cuando me llamaron nuevamente para voltar, cuando voltó a democracia, eu preferi ficar en Brasil, pero bem que fui acolhido aquí no Brasil e ainda estou muito grato a isso. Trabalho de psicólogo há muitos anos, né? E nesse trabalho eu via sempre pessoas que tinham problemas e que às vezes tenían que internarse en una clínica, en un hospital psiquiátrico, y a veces voltaban peor do que tinha acontecido cuando se internaron, justamente pelo grande preconceito que existía no trabalho de hospital psiquiátrico. Por eso que posteriormente surgió a manifestación, a política antimanicomial, con la cual eu concordo. No pueden existir manicomios, mas también no podemos deixar estas pessoas na rua. No podemos deixar estas pessoas en un ambiente familiar que no está preparado para atender uma pessoa con problemas. Entonces, nossa idea fue mudar o conceito de hospital psiquiátrico, onde o fundamental é acolher essa pessoa que se siente rejeitada, que tem seu ego fragilizado. Ele não consigue entender-se a si próprio. Então precisamos recibirlo, acolherlo e que ele se sienta bem dentro da instituição para poder descobrir seu verdadeiro problema e também descobrir a sua capacidade para lidar com seu problema. E como que o senhor chegou em Biúna? Porque aí o senhor veio para o Brasil e aí continuou trabalhando, né? Porque precisava, enfim, sobreviver. E aí teve essa demanda, sempre o senhor se interessou por essa demanda do antimanicomial, né? Sim. Aí como que o senhor foi vir para o interior? Porque o senhor chegou no Brasil primeiro no estado de São Paulo. Sim. Na capital. Na capital, em São Paulo. Mas eu sempre tinha a ideia de comprar um sítio, de viver em um ambiente mais em contato com a natureza. E então, no ano 86, nós compramos um sítio aqui em Ibiúna. Cuando comenzó estos problemas de que fechaban los hospitales psiquiátricos y yo recibía familias que me decían mi filho está mal, mi marido está mal, está con problemas de alcoholismo y no consigo lidar con eso, ahí entonces mi esposa me animó y me falou, vamos a abrir un hospital. Y hallé algo imposible, mas comenzamos en ese sitio que hoy ainda estamos trabajando en ese sitio, aquí en Ibiúna, y arrumamos para 20 personas. Mas a metodología teve suceso. Y entonces, ¿qué aconteció? En poco tiempo tuvimos que mudarnos a un hotel mayor,
porque no cabían ya esas 20 pessoas, siempre teníamos demanda. Fuimos para el hotel que estamos hoy. Inmediatamente lotou também, né? Aí un grupo de psicólogos nos convidó a abrir en Brasilia y abrimos o segundo hospital en Brasilia. Posteriormente abrimos en Santa Catarina, ¿eh? Después abrimos en Maranhão y después abrimos en Maringá. Até há pouco tempo éramos a maior rede de hospitais psiquiátricos do Brasil, con más de 400 leitos y más de 500 colaboradores. Hoy disminuimos un poco y estamos focando mucho en Ibiúna y en Santa Catarina, en Peña, que agora vamos mudarnos para Araquari. Ah, entendi. E aí, quando a gente discutiu muito isso, eu na minha formação, quando a gente teve aula de saúde mental, já se discutia muito a reforma psiquiátrica, que se deu, a conversa se iniciou nos anos 80, né? Sim. Mas no Brasil, propriamente dito, ela foi se concretizar mesmo já na década de 2000, né? E aí uma curiosidade que eu tinha, que o senhor já deu uma introdução, é sobre isso, porque eu, né, fiz estágio de saúde mental na época da faculdade, num manicômio, né, num hospital psiquiátrico tradicional aqui da região, e já se falava sobre isso, e eu sempre ia embora pensando sobre isso, né? Minha professora de saúde mental falava assim, ó, provavelmente alguns anos não vai ter mais esse modelo de hospital, porque existe uma conversa, né, uma questão de não ter. Aí eu pensava, mas e alguns pacientes que não têm condições ainda ou de voltar pro seio familiar ou para a sociedade, como que vai ficar? Aí que o senhor entrou com essa luz né, vamos ter que, porque provavelmente alguns pacientes do senhor mesmo procuravam o senhor porque não tinha condições de receber alta. Sim. Então, veja bem, qual foi nosso modelo? Nosso modelo era não restringir esse paciente, ao contrário. Ele tem que voltar à sociedade em uma forma participativa e que ele assuma as responsabilidades. Entende? Então, ele tem que colaborar com a sociedade. Que é o que é a sociedade? Eu dou e eu recebo. Eu trabalho, eu recebo meu dinheiro, eu compro no mercado e recebo. Essa troca, ele tem que aprender a ter essa troca. O que acontece? A pessoa que está angustiada não entende o mundo. E muitas vezes ele acha que o mundo é o responsável pela sua angústia. E às vezes é a visão que ele tem dos outros. E é isso que temos que mudar. Então, isto não se resolve em uma conversa. É um processo. Por isso que precisa de uma internação. Porque essa pessoa que chega toda angustiada, ela tem que encontrar dentro de si a causa de seu problema. Então a pessoa diz, chega um paciente, e eu sempre até brinco com isso, né? Chega um paciente e me diz, meu nome é Pedro e eu sou dependente químico. E eu brinco com ele. Eu digo, meu nome é Juan e eu sou palmeirense. Ele me diz, qual é o problema? Eu digo, não, se Palmeiras perde. Não, que todo mundo tem problema. Eu posso ter problema financeiro. Não, mas não, então vamos conversar. Quem é você? Como é teu nome? Quantos anos você tem? Você é casado, solteiro? Esse é você. E esse é aquele que tem problemas. Então, teu problema não é a dependência química. Como assim? Não? Vamos ver qual é a causa. Quando começou a dependência? E aí ele me comenta. Quando eu tinha 13, 14 anos, era muito tímido, queria falar com meninas, não conseguia, e alguém me aconselhou beber uma cerveja. E aí eu comecei a beber, e encontrei na cerveja a solução, e aí depois passei para a droga. Então, peraí. Você começou a beber porque era tímido. Então, você é alcoólatra ou é tímido? Vamos ver, por que você é tímido? Porque meu pai me exigia muito, minha mãe me superprotegia, eu era a única... Então, peraí. Vamos ver a causa de teu problema. Quando essa pessoa descobre a causa de seu problema, às vezes com muita dificuldade, com muita dor, né? E ele consegue colocar tudo para fora, em um processo terapêutico, ele também descobre a sua capacidade de lidar com seu problema. Porque todos nós temos dificuldades, mas também temos capacidades para superar essas dificuldades.
E o modelo antigo tentava remediar o atual, né? Sim. O modelo antigo era ou você tinha que mudar teu comportamento ou você tinha que tomar um medicamento que ia mudar a tua vida. E não é assim. A pessoa também tem que querer, tem que sentir-se forte. O paciente tem que cuidar de si próprio. Tudo bem, tem toda uma equipe multidisciplinar, médico, psicólogo, enfermeiro, tudo bem. Mas ele tem que cuidar-se. Não adianta nós cuidarmos dele. Estamos repetindo o problema que ele tinha na sua casa, que a mãe cuidava dele, que os pais cuidavam dele. Ele é uma criança, não. Ele tem que enfrentar-se ao problema. E então o nosso diferencial começou justamente nisto, em procurar ambientes que tenham contato com a natureza, que o paciente não fique fechado. Todas as semanas ele tem um passeio à natureza, um passeio, às vezes vai no cinema, às vezes vai a um shopping, às vezes vai a um museu. Por quê? Porque é interessante eles introduzir-se na sociedade, aproveitar tudo o que a sociedade oferece. Tá? Não, eles muitas vezes vêm, estão trancados no quarto, não saem. Não. O mundo nos oferece um monte de coisas. Também nos oferece dificuldades. Mas também temos que ver o lado bom. E aí eles vão mudando. Então, esses pacientes, e a vezes a sociedade também tem problema. Olha aí, os loucos do Dr. Juan, né? Que estão na rua, que tomam um micro-ônibus para ir a jogar futebol em um lugar. Isso que precisa. É necessário que eles se reintegrem na sociedade, em forma positiva e produtiva. Essa é a nossa missão. Mas desde que o senhor se formou, o senhor já observava, porque quando o senhor se formou, ainda tinha o modelo antigo de hospitais, né? Aí quando o senhor conheceu hospitais, o senhor já viu essa necessidade de mudança, porque existem profissionais ainda com a cabeça lá no modelo antigo, profissionais até mais jovens e que têm a cabeça no modelo antigo. E aí o senhor já teve um pensamento fora da curva. Esse pensamento fora da curva que você diz surgiu quando eu era estudante, tive um professor que não era da minha faculdade. Era de Buenos Aires, eu morava em outra cidade, em uma cidade do interior. Mas eu fui a Buenos Aires a conhecer o trabalho dele. Se chama Pichon Rivière. É um famoso psiquiatra, nasceu em França, mas trabalhou muito na Argentina, se formou na Argentina, e ele vinha justamente com esta filosofia. Nos dizia, somos todos iguais. O problema que eu tenho é igual ao problema que ele tem. Só que eu estou controlando e ele não consegue controlar. Temos que ver como ele vai controlar seu problema. E aí então que eu vi que quando eu converso com um psicólogo, eu falo sempre, temos que identificar-nos com o paciente. Por quê? Porque o paciente tem problema, eu também tenho problema, eu saio de minha casa com 1000 coisas, digo, bom, agora vou trabalhar com o paciente, mas quando eu volto os problemas estão lá. Que podem ser, repito, problemas financeiros, problemas afetivos, problemas físicos, né? Então eu tenho uma dor aqui no peito, que será? Por que eu fico angustiado? Onde está meu medo? Nós somos uma unidade psicofísica. Assim como eu, quando estou angustiado, posso suar, posso transpirar, posso ficar vermelho. Por quê? Porque a emoção influencia no físico. E o físico também influencia na emoção. Às vezes te vão colocar uma agulha e você sente uma dor que não é para tanto, mas você sabe que vai vir a agulha e fica apavorado. Por quê? E aí que vem a psicologia. A psicologia trabalha o medo, que é a causa do nosso problema. É que, na verdade, é uma linha tênue entre você estar centrado e você estar fora do equilíbrio, né? Uhum. Às vezes as pessoas que veem alguma pessoa com algum tipo de transtorno psiquiátrico, algum tipo de problema com vício, fala assim, mas meu Deus, como que essa pessoa ficou nessa condição? Como essa pessoa ficou louca, como as pessoas usam, sim, né? Pejorativamente. Mas às vezes se você for fazer uma análise em si próprio, você não ficou louco igual aquele, porque está um pouco mais equilibrado só. Né? Mas veja bem, essas loucuras, essas características que nós chamamos de loucura, ele é dependente químico, outro é dependente de álcool, mas tem alguns dependentes que não se caracterizam como dependentes. Por exemplo, uma pessoa que come muito, é dependente de comida. Entende? Aquela pessoa que tem toque, que tem que estar tudo em ordem, por que será?
ele descarrega a sua angústia nessas atitudes. Então, comer demais, ser viciado em chocolate, ser viciado em chiclete, tudo é a mesma coisa. Isso nós chamamos de tapa oral. É a pessoa que necessita colocar uma coisa na boca. Então, quem fuma cigarro, que não é ilegal, é o mesmo que quem usa cocaína. Só que uma é ilegal e outra não. Qual é o problema entre eu beber whisky e ficar bêbado e outro usar cocaína? Para nós psicólogos é a mesma coisa. Claro, tem o ilegal, né? Mas estou falando da eficiência desse vício que ele tem. Por que ele tem um vício? Porque ele está angustiado, está insatisfeito consigo próprio. Então ele procura um prazer. Só que esse prazer é de curta duração. Aí ele pode comer chocolate e se vicia em chocolate. Ou pode beber álcool e se vicia. Só que o álcool provoca uma emoção diferente, o mesmo que a cocaína. Tá? Então é diferente a comer chocolate, a masticar chiclete, a roer unha. Tá? E aí que vem a explicação. Eu comi um chocolate, mas daqui a pouco passou o efeito, voltou a angústia, tenho que voltar a comer chocolate, voltar a comer, e aí me vicio. Em chocolate, em cigarro, em bebida, em coca, em qualquer coisa. Esse vício é porque o prazer que me dá é de curto prazo. E eu estou com uma angústia que é de longo prazo. E aí que vem. Esse prazer, que muitas vezes está ligado na etapa oral, que nós chamamos que colocar na boca, vem lá de trás, de quando éramos crianças, antes disso, de quando nascimos. Veja bem, nós estamos no útero, não temos problema nenhum. Você não tem que pagar aluguel, não tem que pagar imposto, nem tem que respirar, nem tem que comer, não tem que procurar comida. Tudo é dado de graça. Só que chega um momento em que, de aquelas 2 células, em 9 meses, milhões de células. E aí tem que ir embora, porque já ocupou espaço demais. Vai embora. E aí você entra a responsabilizar-se por si próprio. E sabe como se responsabiliza? Usando o meio de comunicação. Qual é o nosso meio de comunicação? Os sentidos. A vista, o tato, o olfato, o gosto. E aí então eu saio do útero e vejo uma luz. Eu não sabia que existia luz. Me impacta. Que é isso? Não sei. Uma pessoa se aproxima, estou vendo. Em vez de dizer, que lindo que estou vendo, eu vou dizer, que é isso? É o medo ao desconhecido. Porque ninguém me explicou no útero que eu ia ter luz, que eu ia ver pessoas. Aí escuto, que bonito. Não sabia que existia o som. Só conhecia a voz da mãe, né? Claro. Mais ninguém. Então, tudo isto me impacta. Me impacta, me dá medo. Aí que acontece? A mãe me coloca no seio, engolir. Engolir me dá um prazer, porque é o prazer da vida. Todos nós queremos comer para viver, não é? Então, a primeira sensação que eu tenho de vida é me estou alimentando, estou engolindo. Ai, que prazer, que gostoso. Aí, quando eu tenho uma angústia, vou querer um prazer de engolir. Então, pode ser cigarro, pode ser bebida, sempre ligado aqui. Tá? Também vai ter outros prazeres posteriores. Quando ele seja adolescente, vai ter os hormônios, aí vai sentir o prazer sexual, enfim. Né? Mas no primeiro momento, o prazer é engolir. Então, muitas vezes nós vamos a defender com o prazer de engolir alguma coisa. As chances de a pessoa se tornar... vamos usar uma palavra, não sei se a dicção é uma palavra ainda que pode ser usada. Sim. Tem umas palavras que mudou, né? Até conversei esses dias com a Daiane sobre isso. As chances dela ter essa adicção são maiores nessa adolescência, em primeira infância e adolescência, do que por conta do córtex cerebral, ou não tem nada a ver? Não, vai ser a angústia e o meio em que ele vive. O grau de angústia que ele está vivendo e o meio em que ele vive. Então, veja bem, quando você, hoje não é tão assim, mas antigamente, quando você tinha uns 12, 13 anos, você queria fumar. Mas por que queria fumar? Porque era coisa de adulto. Entende? Você queria entrar no cinema, que estava proibido para menores de 18. ¿Por qué? Porque era coisa de adulto. Então eu me sinto adulto.
Então era uma transgressão para eu me sentir poderoso. Por que me quero sentir poderoso? Porque o poder me tira o medo. Então eu invento uma realidade que não existe, portanto é irrealidade, que a loucura é isso, é viver um mundo irreal. Então eu me sinto poderoso. Eu sou, entende? O grandão, eu sou. E muitas vezes nós, em coisas que são saudáveis, as tornamos poderosas e aí passam a ser um problema. Eu quero ter um físico muito forte para chamar a atenção, quero pintar o cabelo, quero... Claro, é bom ser bonito, ter um bom físico, tudo. Quando eu me excedo, quando eu coloco todo o poder nisso, aí que o problema é saúde mental. Então a linha entre a normalidade e o problema mental é a exceção. Na verdade, tudo Sim. demais. Sim. Não, veja bem, hoje o grande problema está aqui, no celular. Quantos pacientes nós temos viciados em celular? Tá? Adolescentes, que quando se interna você tira o celular e eles entram em crise. Tanto quanto entra em crise aquele que é internado e não vai poder usar droga. Porque a droga dele é o celular. É a mesma sensação. A né? mesma sensação de prazer. Não? E muitas vezes estão vivendo esse mundo irreal que está aí no celular. Ainda mais com as redes sociais, acho que a gente fala muito, né, hoje em dia na mídia como o século XXI, na verdade, de 2015 para frente. As mídias sociais deixaram as pessoas mais angustiadas, mais depressivas, né? Mais intolerantes a muitas coisas, porque é tudo muito rápido, é muita informação, né? As pessoas acompanham o blogueiro lá no Instagram e acham que porque a vida dele não é igual àquela que tá lá, sim. E aí ela tem uma angústia porque não é, e aquilo às vezes não é nem real, né? A gente tá aqui num estúdio, por exemplo, agora, sim. Né? E aqui, isso foi montado, sim. Né? E o que acontece no Instagram, muita coisa dali foi montado para uma foto, montado para um vídeo, sim. Né? Mas depois que a câmera desliga. Então, enganchando uma pergunta que o pessoal aqui o Tom fez, quando você começou, você tinha noção de que, porque quando você começou, posso estar falando besteira, você me corrige, quando você começou, falava-se em saúde mental, mas era uma coisa que era mais tabu. Eu acho que a saúde mental como tema principal é mais recente. Sim. Você teve essa projeção de que lá na frente ia ter isso já tinha isso em mente? Os professores já falavam, saúde mental vai ser o século XXI, vai ser saúde mental. Não tinha isso em mente, mas eu trabalhava por isso. É decir, eu sempre falava para as pessoas que tínhamos que cuidar de nossa saúde mental. Porque as pessoas têm um problema, estão um pouco depressivas, tomam um comprimido. Não. Isso não é cuidar da saúde mental. Nós temos que ver qual é a causa, por que você está deprimido. Entende? Então, muitas vezes chega o paciente e não, estou angustiado, intentos de suicídio aumentaram muito. Quando nós começamos há 23, 24 anos atrás, 70% dos pacientes que se internavam eram por dependência química, porque dependência química é algo ilegal, então tem que imediatamente corrigir isso. Tá? Tinha outros que eram alcoolismo, mas não era tão grave assim para a sociedade. E algum que outro caso de depressão. Hoje, essa dependência química não chega ao 30%. Nós temos muitos casos de intentos de suicídio. Muitos. Tá? Pessoas que se automutilam. Né? Você vê adolescentes com 12, 13 anos, vêm todos machucados. Por que isso? Porque não se aceitam. Porque a sociedade está dizendo que você tem que ser bonitão, que você tem que ter dinheiro, que você tem que ter o carrão, que você tem que ter conhecido e viajado pelo mundo todo. Aqui está dizendo isto. Me está cobrando. Então eu tenho que ser feliz. Tá? Se me permite, eu vi um fato, uma vez fui a Campos de Jordão, e tem uma vista muito bonita. Chegou uma Kombi com um grupo de jovens. E aí chegaram os jovens e todo mundo tirava foto. Tirava foto apontando para baixo. Mas eles não olhavam para baixo. Desde o morro tiravam. Aí se sentaram, começaram a ver o celular, foram embora. Eu me perguntei, espera aí, subiram no morro e não olharam a cidade, não olharam a natureza.
Por quê? Porque o importante para eles era mostrar para os outros onde ele estava. Agora, se eles curtiram ou não interessa. Então eu vou tirar uma foto, vou sorrir, vou arrumar meu cabelo, vou colocar roupa, para que todo mundo veja que eu estou feliz. Mas será que eu estou feliz? Este é o mundo irreal que nós estamos criando. E o celular nos está mostrando isso. E neste momento, uma das causas que criou esta consciência sobre problemas de saúde mental foi justamente a Covid. Porque as pessoas tiveram que mudar um tipo de vida, que era viver em sociedade, almoçar fora, e agora tudo em casa. E aí eles se depararam com quem? Com seu próprio eu. Eu sou eu. Só que esta é minha casa, esta é minha esposa, estes são meus filhos, e não aguento mais. Essa era a vida que eu tinha. Entende? Então, quantas vezes nos autoenganamos? Porque não somos capazes de reconhecermos. Eu às vezes atendo pessoas que estão viciadas em trabalho. Que interessante, tá? Eles me dizem, não, eu trabalho a semana toda, termino, faço curso, volto em casa às 9 da noite, sábado e domingo fico trabalhando, aí eu dou cartão para minha esposa que saia com os filhos, que vá... Que marido, né? Não. Ele não consegue ter família. Por que ele não curte a família? Por que ele não chega mais cedo para falar com os filhos? Então ele cria um mundo irreal. Eu sou um cara que trabalho muito. Não. Você é um cara que não consegue falar com teu filho, com tua esposa, sentar-se e conversar, brincar. Por que não? Então, quando eu fazia terapia de família, eu via muitas vezes que as crianças ensinavam aos pais o que era melhor para a família. Então, vamos brincar, vamos fazer isto. Pai, quero brincar com você. Eles diziam isso. Tá? Então, o pai que estava todo dia pensando em dinheiro, em comprar coisas para o filho, onde que vai ser a festa de aniversário do meu filho? E o filho queria conversar com ele, sentar-se no colo, assistir televisão junto. E não tinha isso. É tudo muito rápido, né? Claro. E depois da Covid, nós tivemos bastante... eu, que até um tempo atrás estava trabalhando só na urgência e emergência, nós tivemos bastante casos de pacientes intolerantes, agressivos, e aí as pessoas falavam assim, nossa, mas de onde estavam essas pessoas, né, com esse transtorno? Na verdade não estava, vivia já em sociedade, é que a Covid trouxe... acho que de dentro, os maiores medos, angústias, imediatismo, acho que o medo de morrer, porque ficamos um ano e pouco com esse sentimento, né, de que qualquer momento você podia pegar, e se a pessoa tivesse uma doença de base, podia morrer, né? Então as pessoas não são tolerantes, né? Mas exatamente. O mundo parece que atropela todo mundo, hoje em dia, né? Então assim, chegamos no ponto de ter que se falar de saúde mental o tempo todo. Né? O que era um tabu, porque quando você era mais jovem, se você falasse para a pessoa para procurar um psiquiatra, ela ficava brava, ofendida, né? Um psicólogo falava, não, imagina, eu não sou louco, isso aí é coisa para louco, né? E ainda a gente vê ainda pessoas que você fala assim, faz uma terapia, né? É bom, eu faço. A pessoa fica meio assim, né? Falando, não, mas eu não preciso, minha terapia é isso aqui, minha terapia é o esporte, né? Mas existe uma diferença entre você, né, ter uma vida saudável e tudo, e fazer uma terapia para entender o seu próprio eu, né? Sim. Não, é que, veja bem, a pessoa que está, por exemplo, angustiada e tal, e não consegue colocar a angústia onde corresponde, então vamos supor, eu trabalho, meu chefe me exige muito, eu tenho muita raiva dele, o que vou fazer? Aí vou num jogo de futebol e xingo o árbitro e jogo uma pedra na outra torcida. Por quê? Porque eu estou com raiva, mas não do outro. Não estou com raiva do árbitro, eu estou com raiva do meu chefe. Só que eu não posso falar nada para ele, porque me vai mandar embora. Então, na minha impotência, porque eu posso chegar para o meu chefe e dizer, senhor, eu vou embora, tenho outro trabalho, não, mas eu tenho medo, tenho insegurança. Então, em que vou descargar? Vou jogar uma pedra, tá? Aquela torcida, de sem vergonha. Eles são torcedores igual que eu. Você torce por um time, eu torço por outro, qual é o problema? Tá?
Aí, quando eu estou descargando minha raiva em lugares errados, em lugares que não correspondem, é justamente eu estou vivendo um mundo irreal. Então, eu tenho raiva do outro time ou tenho raiva de quem? Do banco que me está cobrando a parcela que eu não paguei? A prestação que eu não paguei? É isso? Por que eu não paguei a prestação? Ah, porque eu gastei o dinheiro em bobagem. Então, eu que sou irresponsável. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui do chat. Deixa eu olhar aqui, peraí. Tem algumas pessoas aqui no YouTube que estavam elogiando, falando o senhor, que são conhecidos, o senhor grande Dr. Juan. Perguntaram para mim antes hoje à tarde, falar assim, sobre começar e tudo. Quando a gente fala, né, o senhor fez terapia de família, né? A gente fala a família é o eixo principal ali de alguns problemas que a pessoa tem na vida adulta. E a gente tem visto um aumento do número né, a gente vê isso na televisão, nos jornais, de pessoas que cometem suicídio e tudo mais. Outro dia eu vi uma psiquiatra falando que o suicídio é um ponto muito extremo daquele problema da pessoa, porque o nosso cérebro é condicionado a sobreviver, né? Nosso corpo todo está projetado para sobreviver, né? Não temos medo da morte, não queremos morrer. Então, assim, quando a pessoa chega no ponto do suicídio, passou por várias etapas ali que ou foram negligenciadas por algum, né? Ou pelo próprio paciente, ou pelas pessoas que estavam em torno. Mas às vezes não dá para ter noção de quando uma pessoa que está perto de você está nesse viés aí, nessa angústia que não tem, porque é uma dor, na verdade, que não tem uma solução física, né? Psíquica. Veja bem, como eu expliquei anteriormente, tudo isto vem de longa data. Eu sempre digo que nós temos um DNA emocional, assim como temos um DNA físico, temos um DNA emocional. Ou seja, como era meu pai, como era minha mãe, eu sou fruto disso. E como era meu pai? Meu pai é fruto dos pais dele e minha mãe é fruto dos pais dela. Então, tudo isso vai me influenciar, né? Nós temos aqui em Ibiúna comunidades como italianos, japoneses, e você vê que eles têm uma característica particular. Então, isso é o que eu chamo de DNA. Então, meu pai era assim, minha mãe era assim, e antes até de eu nascer, eu já fui projetado. Meus pais queriam ter um filho, ou eu fui fruto da casualidade? Tá? Às vezes, minha mãe queria ter uma menina e nasceu um homem. Então, tudo isto vai me influenciar. Porque, queira ou não, isso minha mãe me vai transmitir. Vai dizer que lindo menino, que bonzinho, tal, mas ela queria ter uma menina. Tá? Então, essas características do minha concepção, meu parto, meu nascimento, tudo isto me vai influenciar. Ah, eu tinha um irmão mais velho que ficou com ciúmes quando eu nasci e me dava cascudo. Tá? Pode ser. Ou ao contrário, né? Uma irmã que queria brincar comigo como se eu fosse um bonequinho dela. Tudo isto vai me influenciar. Tá? Teve um adolescente que uma vez me falou, sabe que eu tenho uma dúvida? Digo, qual é? Eu não sei se eu preferia nascer cachorro. Digo, por quê? Porque na minha família os cachorros são mais importantes que os seres humanos. Então, estas culturas que nós estamos tendo, tá? Hoje é muito comum. Uma família, o cachorro ocupa um lugar primordial, né? Tudo bem, não estou contra isso. Mas esse menino, né, que muitas vezes tem um transtorno opositor, por quê? Porque ele quer ser reivindicado, ele quer ser reconhecido. Ele nasceu, ele pediu para nascer? Não. Você não pediu, eu não pedi, ninguém pediu para nascer. Não? Mas nascimos. E temos uma missão que é viver felizes, que é conquistar, que é lutar. Essa é a nossa vida. Agora, há situações que nós não podemos controlar, como o Covid, né? Como um acidente, como uma guerra, né? Quantas pessoas que estão perdendo a sua família, crianças que ficam órfãos. Por quê? Pelo ódio do ser humano.
Isso é o que está estruturando muitos problemas de saúde mental. Sempre aconteceu. Só que antigamente você era louco, né? Até em França, até o século passado, os doentes mentais estavam acorrentados. Então, foram mudando os conceitos, né? Muitas vezes se faziam experiências com pessoas internadas no psiquiátrico. Experimentou uma vacina, usa ele, total. O que aconteceu, que se descobriu aqui em Brasil, em alguns psiquiátricos, que vendiam órgãos dos internos, né? Os estudantes de medicina precisavam de corpos, tal, de esqueletos. Morreu o cara, joga o esqueleto aí. Espera, é um ser humano. É um ser humano com problemas. Mas a sociedade não queria ver o problema. Ou seja, assim como essa pessoa não consegue ver o problema, a sociedade não quer ver o problema. Nega. Era afastado, né, claro. dos hospitais. Então, a solução é: há um problema, olho para outro lugar. É essa a solução? Ou resolvo o problema? Tá? E aí que está. A saúde mental atinge tudo, até os problemas financeiros. Porque tem aquele cara que vive um mundo irreal, gasta um monte de dinheiro, né? Não tem viciados em compra. A mesma coisa. Tá? Então, para nós é o mesmo. Viciado em chocolate, viciado em droga, viciado em compra. É a mesma coisa. É uma pessoa que está angustiada vivendo um mundo irreal. Quando ele compra aquela peça, aquela coisa, ele se sente todo poderoso. O outro encontra um prazer na bebida, o outro na comida, o outro no sexo. O sexo é bom, é muito bom. Só que depende como eu administro. Comer é bom, é muito bom. Depende como eu administro. Eu me estou alimentando ou estou só comendo, estou devorando? Aí que está a diferença. Não pode deixar o ter te ter, né? Claro. Como diz a frase do Mário Cortella lá, ele fala assim: não pode deixar o ter te ter. Sim, sim. O você ter você, sim. né? Se dominar. E a gente tem sociedades, por exemplo, que, né, que tem mais índice de suicídios, né? Como o Japão tem um problema de saúde pública, né? Por conta dos suicídios. Talvez por falta de investimento em saúde mental, não sei, porque é bem alarmante, né? O índice deles é muito assustador e é um país pequeno. Sim, sim. Não, veja bem, os países nórdicos têm um alto índice e aqui no Brasil nós temos esse alto índice no sul do Brasil, donde teóricamente são comunidades que têm uma cultura europeia, tá? Tem culturas alemanas, polonesas, italianas, e lá tem alto índice de suicídio. E a maioria dos suicídios existe essa estatística ou não? É mais mulheres que cometem suicídios ou homens? Ou é igual? Olha, pode mudar um pouco a estatística, mas o que acontece? O homem ele tem o papel de macho, então não pode se matar, que você é covarde, não pode. Mas ele já se matou muitas vezes em uma forma mais elaborada. Ele deixou de ser aquilo que ele queria ser. Então só está respirando e comendo. Ele já está morto. Entende? Porque uma coisa é o corpo e outra coisa é o emocional. O emocional, que é a razão e a emoção, né? Eu quero, eu desejo, eu tenho angústia, eu amo. E a razão que me diz como fazer as coisas. O problema é quando o emocional domina e eu fecho a razão. Ou seja, a dificuldade que muitas pessoas têm é pensar. Não querem pensar. Eu quero um sorvete, quero agora. Entende? Não digo por que quero sorvete. E por que, em vez de tomar um sorvete, não tomo um copo de água? Por que quando eu vou a procurar alimentos, não procuro um alimento e não comida? Eu quero me alimentar, que é melhor? Por que não escolho o alimento? Eu vou devorando. Então, essa atitude nossa de buscar o prazer para não pensar. Por quê? Porque o pensar me coloca na realidade. Então, muitas vezes nós decimos, não, aquele cara, coitado, não pensa, é um burro. E eu, quantas vezes faço esse papel? Em um estado emocional
especial, uma circunstância, eu vejo um acidente, posso ficar apavorado, fico com raiva de alguma coisa, tudo, aí é uma coisa. Agora, quando eu estou todo dia pensando como eu fugir da realidade, eu estou usando o pensamento ao contrário. Em vez de pensar como resolver o problema, estou pensando como fugir do problema. Então, todas essas articulações que nós fazemos, que o ser humano faz, para não resolver o problema. E carrega o problema hoje, amanhã, depois. E como que a pessoa pode se perceber assim que ela está com depressão? Porque assim, existe, quando você vai ler sobre sintomas de depressão, alguns sintomas que você lê e você se identifica, fala assim, mas como que eu sei que eu tô entrando numa depressão e não tô só cansado, estressado do trabalho? Porque os sintomas são parecidos, né? Começa com um estado de cansaço ou de, não sei. Claro, mas veja bem, eu posso estar cansado com estresse do trabalho, mas por quê? Como é que eu encaro o trabalho? Tá? Eu me sinto um escravo do trabalho, eu tenho que ser aquele cara melhor no trabalho. Eu que coloquei isso. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ser reconhecido. Qual é a minha motivação? Quando a minha motivação tem a ver com coisas que me vão dar felicidade, eu não vou estar estressado. Tá? Eu fiz um projeto, tal, não deu certo, mas tudo bem. Eu fiz, está certo. Agora não, fracassei, o outro está melhor do que eu. Aí, então, eu vou praticar um esporte. Vou jogar, vim aqui para me divertir. Ganhei ou perdi, não interessa. Eu vim a me divertir. Então, essas situações é que nós devemos observar. O que me está motivando? Qual é a minha real motivação? E aí que eu tenho que descobrir o meu eu. Quem sou eu? Tá? E eu me aceito. Estes são os temas que muitas vezes temos que abordar em vez de procurar qual é a doença ou diagnóstico que eu tenho. Eu tenho TDAH, eu tenho transtorno opositor. Por que eu tenho transtorno opositor? Do que eu não estou gostando? Então, a depressão no intento de suicídio vem, como eu dizia antes, eu fujo daqui, vou acumulando, e chega um momento que o peso é exuberante. Eu não consigo resolver. E aí que eu me sinto um fracassado e não vou admitir o fracasso. Vou me suicidar, porque não reconheço que eu fracassei. E é uma coisa difícil de entender para as pessoas, né? Porque quando você tem um infarto, você tem uma dor, você tem um eletro. Quando você tem um derrame, você tem uma tomografia, você tem uma imagem. A depressão não tem uma imagem, né? Um exame. Tô com uma angústia, eu vou fazer um exame, é depressão. Embora tenha estudos que mostram áreas do cérebro, né? Na ressonância, que mudam. Mas não tem um exame específico, né? Para dizer assim, esse seu é depressão, né? Não, e como muitas vezes você vê, se suicida uma pessoa e ninguém diz, espera aí, não sabíamos, o que será que aconteceu? Por que será? Porque essa pessoa justamente estava simulando uma felicidade que não era. E realmente estava angustiado. Então, o grande problema nosso é descobrir quem somos, o que nos angustia, por que nos angustia e a capacidade que nós temos de enfrentar essa angústia. Esse é o trabalho do psicólogo, da psicologia, com estes processos terapêuticos. Então, ¿é só internar-se? Não. É mexer na ferida, aquela ferida emocional que nós temos. Né? Nós trabalhamos com adolescentes e muitos adolescentes se sentem abandonados pelos pais, mesmo que tenham pai e mãe. Tá? Por quê? Porque a criança precisa do colo. Não colo físico, também do colo físico, mas do colo emocional. A mãe e o pai têm que chegar para ele e perguntar como você está, como foi na escola, como aquele problema que você tinha com teu amiguinho. Temos que tirar certas repressões. Tá? Quantas pessoas que chegam ao mundo adulto e têm grandes dificuldades de lidar com suas características, com sua sexualidade, porque de criança foram muito reprimidos. Entende? A sexualidade é algo normal, forma parte do ser humano, tá? Mas está proibido. Tá? Então, se nós não falamos com essa criança, com esse adolescente, quem vai explicar para ele o que é sexualidade?
E aí que vem o problema. Posteriormente, eu sou um anormal, ou eu me reprimo, ou eu... O que eu vou fazer da minha vida? Tá? E assim com outros prazeres. Tá? Então, por que o pai torce por um time e o filho tem que torcer pelo mesmo time? Por que ele não pode torcer pelo time dos amigos? Então, você vai nas maternidades e já vê pendurado na porta a camiseta do criança tem que nascer. Por quê? Por que não deixamos ele livre? Por que ele tem que jogar futebol e não basquete, tênis? Ou ao contrário, tem que jogar tênis. Não pode... Vamos deixar eles no seu mundo, mas escutando ele, ouvindo ele, explicando para ele o que ele quer. Entende? Acontece com a religião também, né? Às vezes os pais impõem aquela religião e quando ele chega na vida adulta, ele fala, não, mas não é essa. Não é essa filosofia que eu queria seguir, né? Sim. E dentro da própria religião tem distintos graus. Aqueles que são fãs da religião, aqueles que são mais liberais e tal. E aí, depende como ele foi educado, ele foi cerceado. Entende? Mesmo que essa pessoa diga, não, estou fazendo isto porque é bom para ele, porque Deus, tudo bem. Só que o que é bom para ele é ele. E ele vai ver o que o mundo quer ver. Então, cada um tem um conceito. Nós podemos ver uma pessoa, você vai ter uma opinião, eu posso ter outra opinião. De qualquer coisa. Tá? Então, por quê? Porque eu tenho um histórico, você tem outro histórico. Então, eu tenho gostos, por exemplo, como você falou, eu sou argentino. Tá? Eu vim aqui de adulto. Tem muitas comidas que têm a ver com o meu histórico, que aqui não tem nada a ver. Entende? Então, eu posso comer comidas de aqui e de lá. Tá? Preparar uma comida como preparava minha mãe. Meu sobrenome é italiano, então minha nona fazia comida especial. Essas coisas têm a ver com minha história. Tem a ver com minha história. Então, vamos a um restaurante, você vai pedir feijão, eu vou pedir churrasco, ou vou pedir uma comida italiana, porque me lembra a minha história. E faz parte essa turbilhão de sentimentos que constrói, né, os seres humanos, né? Sim. E aí a gente tenta pôr as pessoas todas em moldes, né? Sim. Prontos. E aí que... E hoje tá em alta, né, diagnóstico, as pessoas se prendem vamos diagnosticar. Sim. Não que não seja importante, sim. né, tem autismo, TDAH, etc. Mas às vezes antes do diagnóstico tinha que entender, né, o processo por trás do diagnóstico, né, porque eles se prendem ao vamos diagnosticar e dar esse comprimido. Sim. Mas e daí o resto? Não, por isso, porque veja bem, eu nasci em tal data, então sou de Capricórnio. Então porque sou de Capricórnio, peraí, não tem nada a ver isso. Entende? Em um país tem uma cultura, em outro país tem outra cultura. As coisas são muito diferentes, muito diferentes. Então, em um país onde não tem nada a ver, eles têm outro, por exemplo, os orientais. Eles não seguem os padrões nossos de Capricórnio, Touro, tem outro conceito. E como é que é? Então, se você nasceu no Japão no mesmo dia, é diferente do cara que nasceu aqui no mesmo dia. Não nos podemos fechar, estruturar em conceitos que não são científicos. Vamos buscar dentro de mim o que eu sinto. Porque eu posso ter nascido em tal data, o mesmo que outra pessoa, só que meu pai, minha mãe e minha avó foram diferentes. Vamos supor que uma criança nasce e em pouco tempo perde a mãe, perde o pai. Né? Tudo isso vai impactar. Né? Uma criança é adotada por uma mãe totalmente diferente da mãe que gestou ele. Os valores são diferentes. Tá? O que importa nesse momento é o amor. E o amor não é só fazer carinho, não é só dar uma boa mesada. Não é só... O amor é escutar, entender, aceitar. Isso que é o amor. É isso aí. Hoje, só para a gente poder pôr uma propaganda antes de ir para o final, para poder o pessoal conhecer, hoje o senhor é diretor do Hospital Estância, né? Um hospital de saúde mental. A gente tem 2 unidades em Biúna, né? Uhum. Aí só para mim não me confundir. Uma em Santa Catarina. Sim, hoje estamos dando ênfase a Ibiúna e a Santa Catarina.
¿sí? Ibiúna e Santa Catarina. Ibiúna y Santa Catarina. Estamos construyendo un nuevo hospital en Santa Catarina, tenemos a capacidad de 50 y pocos pacientes. Y estamos construyendo un hospital para 120 pacientes, porque la demanda es muy grande. ¿Tá? Y entonces nos queremos dejar ese local que tenemos para 50, para adolescentes, que tenemos mucha demanda hoy, ¿no? En Ibiúna nos tenemos también capacidad para adolescentes, para casi 30 adolescentes, ¿no? Y está también siempre demandas, ven adolescentes de Mato Grosso, de distintos lugares, no es solo de aquí. ¿Tá? Entonces, y hoy recibimos pacientes de Río Grande do Sul, de todos lados, ¿no? Tanto en Santa Catarina cuanto aquí en Ibiúna. Y estamos dando énfasis a ese trabajo. Probablemente vamos a inaugurar ese nuevo hospital no mes de dezembro. Tá? Ah, que bom. Aí vai ficar as duas unidades, essa menor para adolescente e a outra para a demanda maior. E aqui a gente tem duas unidades, uma que onde o senhor começou, né? Sim, o sítio, que nós chamamos de filial, né? Que na realidade é a matriz, né? Mas daí inverteu, né? Inverteu. E temos a matriz com uma capacidade, agora está aumentando, né? Temos mais quartos e também estamos trabalhando com adolescentes na matriz. E aumentando a demanda também. Sim, está lotado. Aí, hoje em dia, como o senhor falou, hoje em dia a procura no fim foi invertida, né? Temos muitos casos de transtorno, depressão, etc., do que dependência química, né? Sim. O senhor acha que isso se deve a porque as pessoas estão procurando mais ajuda do que antigamente para outras coisas? É que as pessoas estão assumindo o seu problema. Antes escondiam. Se você tinha uma pessoa idosa com depressão, não é porque está velhinho. Não. Hoje estão assumindo. E tem mais. Tem pessoas que são dependentes químicos, né? Mas eles não se aceitam como dependentes químicos. São dependentes farmacodependentes. Se nós vamos a uma drogaria, né? Vende droga. É um medicamento, mas é droga. É química. Então, se eu sou viciado em um medicamento, é o mesmo que estar viciado em uma droga ilegal. Só que uma é legal e outra é ilegal. Né? E neste caso temos muitas vezes médicos, farmacêuticos, enfermeiros, que têm acesso à medicação e eles começam, estou depressivo, começa, depois... Tá? A gente tem uma crise nos Estados Unidos, né, com questão de medicação, né, os opioides, né, fentanil. Eu lembro de um professor na faculdade que falou, que estudava sobre isso, né? Você tem uma luz quando você estuda nas coisas, você lê e tudo. Ele falava isso pra gente, ele falava, gente, daqui a um tempo os Estados Unidos vão ter um problema com dependentes de opiáceos, porque eles não usam dipirona nos Estados Unidos. Né? Eles têm o paracetamol e eles não usam dipirona. E aí ele falava isso, porque ele era um amante da dipirona, ele falava muito bem da dipirona, e os Estados Unidos não usam, países mais desenvolvidos não usam a dipirona por vários motivos específicos, que não se sustentam também na ciência. E aí lá o acesso a esses medicamentos controlados é muito fácil, mais do que no Brasil. E eu vi uma reportagem na televisão, as pessoas parecem usuárias de crack, de cocaína, e não é medicamento. A primeira pessoa que eu atendi dependente química era viciada em anfetamina, porque naquele tempo era muito difícil, cocaína, maconha, era uma coisa muito difícil, não se conseguia assim como hoje, né? Então, eu queria fazer um trabalho com dependência química, queria conhecer, e me encaminharam a paciente dependente de medicamento, anfetamina. Tá? Ela tinha sobrepeso, começou a tomar e depois se viciou e era um palito, mas seguia tomando anfetamina. A gente tinha isso com a serbutralina, né? Sim. Uma época teve muito pessoas com dependência por conta de ganho de peso. E veja bem, te digo, nós tivemos pacientes, filhos de políticos, tá? Que não podiam se internar em Brasília, traziam para aqui, para que não, porque o nome deles e tal. Tivemos juízes internados. Por quê? Porque a droga, seja medicamento ou seja ilegal, nos convida a todo mundo. Olha, você vai ter um prazer, vem cá, né? Então, a droga
é um prazer que muitas pessoas, por angústia, procuram esse prazer. Se uma pessoa usa droga de vez em quando, fuma 3 cigarros por dia, tudo bem. Hoje fumo 3, amanhã não fumo. Como um chocolate hoje, amanhã não como. Esse não é viciado. Ele curte o prazer. Entende? Então, hoje recebo meus amigos, vou comer um monte de pizza, vou comer churrasco, tal, tudo bem. Durante a semana, vou comer normalmente. É uma pessoa controlada que se permite prazeres. Entende? Então, vou fumar, tudo bem. Fumei hoje 2, 3 cigarros, amanhã não fumo, tudo bem. Isso é positivo, eu me permito prazeres. Eu vou assistir um jogo de futebol, vou me divertir. Agora, eu tenho que assistir ao jogo de futebol, porque amanhã vou chegar no trabalho e vou gritar com... Aí já é vício. Então, jogo de futebol, claro, é diferente fisicamente, né? Mas o emocional é o mesmo. No emocional é o mesmo. Essa pessoa é viciada. O cerne do problema é igual, né? Sim, independente sim. da substância. A gente tem um depoimento no livro na biografia da Rita Lee, que ela diz que ela usou maconha a vida inteira, e outras drogas também. E ela nunca foi viciada. Ela disse que nunca foi viciada, nunca soubemos de problemas com ela de internação, e como tem outros artistas que acontece isso. E ela falava muito sobre as outras drogas, né? Ela falava da drogaria, o alcoolismo. Tem muita coisa, um trecho bem bacana no livro dela que ela fala sobre isso. Aí, por aí, antes da gente ir para o final, o senhor tem um livro também, né? Sim. O senhor... Este livro que eu escrevi é justamente nossa metodologia. Em que consiste? Nós, no trabalho que fazemos com o paciente, evitamos de falar no diagnóstico, como você falou. O diagnóstico é um rótulo que ele se coloca. Eu sou dependente químico, eu sou TDAH. Não. Vamos ver a causa. Então, o que é a causa? E aí nós trabalhamos os distintos temas. Temos 20 temas que vamos trabalhando com os pacientes, um tema por semana. Então, quem sou eu? Né? E tenho que descobrir quem sou eu. Depois, eu me aceito, eu aceito o meu eu aceito o meu corpo. E assim vamos falando de todos os temas do dia a dia. E nesse livro eu coloco que estes temas, né, às vezes nós vivenciamos estes temas em poucas horas. Porque eu estou aqui com minha angústia, com meu prazer, com meu desejo, tal. De repente vêm outras pessoas, eu e os outros, que é outro tema. Porque eu me tenho que relacionar com as outras pessoas, não vivo sozinho. Então, essa troca. Aí vem ele e me convida, vamos supor, uma sexta-feira, no final do trabalho, estou pensando, vou me reunir com minha família, é um desejo. Aí, de repente, vem os amigos e me dizem, é o aniversário de tal, vamos lá. Procuro prazer. Eu e os outros busco prazer, que é outro tema. Eu vou lá, me siento aí com os amigos, estou batendo papo, está tudo muito bonito. De repente, uma moça olha para mim, me está sorrindo. Atração sexual é outro dos temas, sexualidade. Mas eu sou casado. Peraí, eu vou com ela, tem outro tema, liberdade e responsabilidade. Eu posso optar. Então, isto é os temas que nós todo dia fazemos. Eu vou usar o celular agora? Não. Liberdade. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Responsabilidade. Não, deixa para lá. Aí sou irresponsável. Então, esses temas que nos ensinam a viver. Então, o que nós queremos fazer do hospital psiquiátrico? Uma escola de vida. Aprender a lidar com os problemas do dia a dia. Eu tenho que ter aquele carrão ou eu tenho que ter um carro confortável para mim? Por que o carrão? Porque todo mundo tem? E se eu gosto de outro carro? Que talvez emocionalmente me lembra quando meu pai tinha aquele carro. Então eu vou comprar o carro que eu quero. Eu tenho que ir de férias aonde todo mundo vai ou eu quero ir aonde eu gosto de ir? De repente vou visitar meus avós, vou visitar meus pais e não vou na praia. Isso é encontrar-me a mim mesmo. Esses são os temas que nós abordamos. Então, este livro está disponível, né? As pessoas podem procurar você e você indicar onde conseguir esse livro. Tá? É isso aí. Depois a gente vai... Eu vou colocar depois nas redes sociais para quem desejar ler. Eu também vou ler, porque eu não li ainda. O livro. Eu queria agradecer a presença do Dr. Juan, de
é um papo que, se a gente for falando, a gente vara a noite falando, né? De saúde mental, de saúde. E quando se faz aquilo que se encontrou, né? O senhor tem muito prazer naquilo que o senhor se propôs a fazer. E isso é importante, a gente vê que dá frutos por conta disso, né? Uhum. Quando a gente está infeliz em alguma coisa, geralmente as coisas não vão para frente, né? A gente precisa por prazer naquilo que a gente está fazendo. Então, eu queria agradecer a disponibilidade de vir aqui a bater esse papo com a gente. O pessoal fica convidado a conhecer mais a Estância Morro Grande através das redes sociais. Tem o Instagram. Lá o Dr. Juan sempre posta umas mensagens bem bacanas nos stories, umas mensagens bonitas, inclusive. Aí vocês dão uma procurada lá, siga lá. Se alguém tiver algum problema, pode estar ligando pro comercial, né? Pedindo ajuda, alguma coisa que às vezes não entende, né? Tem profissionais lá para atender todo mundo. E agradecer mesmo a presença pelo tempo. Eu que quero agradecer a você, a Tom e a todos os que estiveram assistindo e vão assistir este podcast, porque é muito importante sempre conhecernos e ver que saúde mental é semelhante à nossa saúde física. Assim como nos cuidamos de nossa saúde física, vamos cuidar de nossa saúde mental. E entre eles se relacionam. Porque se eu me amo, eu me cuido, também vou cuidar minha alimentação, vou cuidar meu cigarro para não prejudicar minha saúde física. Tá. Vamos amar-nos. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, comentar, sugerir e se inscrever no canal, quem não é inscrito, que tem bastante gente ainda que não é inscrito, tanto no IbunaCast, quanto no nosso outro canal lá, no canal do Café e Saúde Podcast, tá? Na semana que vem a gente tá de volta, vamos ter um convidado super especial, vamos falar de alimentação. Que bom. Né? Então, assim, fiquem ligadinhos aí que logo a gente vai anunciar quem que é o nosso convidado. E até a próxima, pessoal.